Olá, tudo bem? Eu me chamo Kathleen e hoje eu e meu grupo vamos falar um pouco sobre o impacto da pandemia sobre a saúde mental em um contexto educacional perante adolescentes e adultos. No nosso grupo somos eu, Aaron, Ana, Cristiane, Laís, Marta e Nicole, todos do sexto período matutino da Univel. Eu sou o Aron, eu vou falar um pouco sobre a saúde mental e as ODSs, né? Primeiro, a gente precisa entender o que é a saúde mental. Saúde mental é tudo aquilo que diz respeito à nossa qualidade emocional. Ou seja, são as pequenas coisinhas do dia a dia, a forma com que eu me relaciono com o próximo, os meus relacionamentos interpessoais e intrapessoais, que são comigo mesmo, que são com próximos. Tudo isso engloba um norte, um panorama, um contexto de saúde mental. Eu posso dizer que saúde mental é uma qualidade, é a minha qualidade de vida no campo da minha mente, ou seja, naquele campo onde eu vou me relacionar comigo mesmo e com as pessoas que estão no meu redor. Tendo essa perspectiva de saúde mental, essa é uma pauta que hoje é muito discutida, não só dentro da academia, mas até mesmo num senso comum. E a gente está percebendo que com a pandemia teve uma relevância grande em psicopatologias que foram ocorrendo algumas psicossomatizações que deram um sentido, deram vida à construção da doença. A construção da doença no campo da saúde mental. Ou seja, depressão, ansiedade, um transtorno do estresse pós-traumático, todas essas doenças que têm essa perspectiva da mente são decorrentes dentro do nosso campo da saúde mental, decorrente de um contexto pandêmico, que foi agravado nesse período essas doenças que foram psicossomatizadas nesse meio tempo que a gente ainda está vivendo, né? A pandemia ainda não acabou, então a gente ainda está indo, não sei se está muito cedo para dizer, é que a gente está indo para o fim, mas eu espero que isso chegue, se é que vamos ter um fim. E tendo esse panorama, a gente entende, a gente compreende que é um contexto muito intrínseco para a pessoa. Saúde mental é uma coisa onde pode variar e não ser para todos, porque eu tenho a minha perspectiva de vida, o meu colega vai ter uma perspectiva de vida diferente que a minha. Ou seja, tem um atrito de ideias, o que está tudo bem, ter esse encoste de ideias diferentes, que vão ter cada um a sua saúde mental de um jeito. Ou seja, por mais que eu tenha um enfoque coletivo na sociedade, aquilo que é saúde mental para mim, né, a minha vivência, talvez seja diferente para o outro, e está tudo bem. O que a gente precisa ter um consenso é que precisa trazer para a pessoa, para o sujeito, uma qualidade maior naquilo que ela está passando, naquilo que ela está vivendo. A gente pode, ainda indo mais a fundo sobre esse contexto, a gente tem uma doença, né, onde saúde, até o SUS traz isso, onde saúde é mais do que a doença, né? Tem um sujeito além daquela doença, e a gente precisa trazer, né, dentro do contexto comunitário, a promoção da vida, dessa qualidade de vida, ou seja, a promoção da saúde mental, a prevenção à doença, tratamento, reabilitação e a garantia do bem-estar. Ou seja, a ODS 3, que a gente vai falar um pouco mais à frente, é essa garantia do bem-estar no campo da saúde mental, podendo assim elencar uma qualidade de vida maior para o sujeito, para a pessoa. E a gente tem ainda como norte, para aprimorar essa questão da ODS, a ONU. A ONU, que criou em 2016, 17 objetivos sustentáveis que precisam ser contextualizados, que precisam ser construídos até 2030. Ou seja, a gente precisa desses 17, né, entre o 3, que é a nossa pauta saúde mental, a DS3, a gente precisa ter algo sólido, a gente precisa ter algo concreto até 2030. E isso precisa ser construído a cada dia que passa, porque a nossa vida está passando e vai chegar uma hora que a gente vai piscar o olho e as coisas já vão estar mais como eu posso dizer, adiantadas e mais graves se nada for feito. Por isso que a gente precisa ter esse enfoque, esse entendimento sobre a saúde mental nesse contexto pandêmico.
Desses 17 objetivos que a ONU traz, saúde e bem-estar, que é a nossa pauta, o DS3, propõe assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar a todas e a todas as pessoas de todas as idades do Brasil e ainda em um panorama global também, onde nessa pauta a gente tem criança, a gente tem idoso, a gente tem adolescente, a gente tem adulto, e dentro desse cenário, todo campo precisa ser respeitado. E todo campo precisa ter uma atenção maior. Ou seja, não é porque é criança, idoso, adulto, adolescente que vai ter menos atenção que o outro. Não. Todo campo, toda perspectiva vai ter essa atenção para tentarmos potencializar uma solução para ter mais essa qualidade de vida, mais essa saúde mental na vida das pessoas. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela traz para a gente que saúde vai além desse contexto de doença, né? A saúde é aquela homeostase do sujeito, do indivíduo, onde ele possa, sim, ter uma qualidade de vida e ter meios para que essa qualidade de vida aconteça. Ou seja, um campo de políticas públicas. Essa perspectiva da saúde coletiva, precisa estar atrelado a não apenas aquilo do sujeito, mas sim algo mais contextualizado, algo que vai abranger a coletividade, porque a gente vive em sociedade, a gente, por mais que a gente tenha a nossa casa, a gente vive com o outro, a gente se relaciona com o outro. Então precisa ter um consenso coletivo de uma globalidade para que possa haver algo que vai fazer sentido para todos, que vai trazer algo bom, né, para todos, uma qualidade boa para todo mundo, algo que vai potencializar a atuação do cidadão perante a sociedade. Agora eu vou falar um pouco sobre nossa coleta de dados, que foi no CEP. Nosso grupo foi a campo, conseguimos 67 respostas dos estudantes do período noturno que cursavam informática e administração. Essa pesquisa faz parte do projeto de indicadores sociais realizadas pelo Centro Universitário Univel, e nosso grupo tem como objetivo levantar indicadores sociais na cidade de Cascavel nas áreas da saúde, a renda, a sustentabilidade, entre outros. A gente usou os resultados como base para a elaboração de propostas de melhoria para regiões da cidade, e as informações são sigilosas e não há identificação sobre a identidade dos participantes que responderam à nossa pesquisa. Bom, pessoal, bom dia. Eu vou falar um pouquinho sobre a saúde mental. Brevemente passar pelo histórico de saúde mental. Se puder passar o slide, só. Obrigada. Falando um pouquinho, então, sobre a história da política de saúde mental aqui no Brasil, a gente já viu em outras disciplinas, né? Retomamos agora nessa para a construção da tabulação de dados, enfim, da coleta dos dados também, vamos usar posteriormente na análise, mas a gente já viu em outras disciplinas que a política de saúde mental teve uma transformação muito significativa na década de 80, né? A partir dos movimentos de reforma sanitária, de reforma psiquiátrica, essa transformação se deu muito por conta vinculado à necessidade de substituição dos hospitais psiquiátricos, né? Antes governados por um modelo assistencial em saúde mental muito pautado na medicalização, na cura, enfim, no tratamento de transtornos mentais que eram vistos como desajustes, né, com necessidade de cura, enfim, hospitalocêntricos e tal. E esse modelo de assistencialização, então, na saúde mental foi modificado na década de 80, muito mais pautado nos direitos humanos, muito mais pautados numa assistência integral ao sujeito, que visualizasse ele como um sujeito biopsicossocial e desse assistência em todas essas áreas do desenvolvimento humano. E aí essa experiência nessa transformação da política de saúde mental levou a essa transformação do Sistema Nacional de Saúde Mental, que garantiu melhorias significativas na acessibilidade e na qualidade dos cuidados dessa área. A gente viu também que o nosso estágio, nossa extensão de agora é muito movimentada pelo contexto pandêmico, né? A pandemia do Covid-19 veio aí e trouxe grandes preocupações na área de saúde mental. Muito preocupante a situação que a gente vive hoje,
e vive porque ainda não saímos desse contexto pandêmico, como o Ariel já bem colocou. Não temos ainda muitos estudos, né, acerca do tema, muitas pesquisas, mas as que a gente tem hoje, a gente já observa que é um cenário um tanto quanto catastrófico, né, no sentido de saúde mental, uma vez que a pandemia e o isolamento social agravaram muito ansiedade, estresse na população, dentre outros muitos transtornos e psicopatologias que foram somatizadas por conta desse contexto. A gente sabe que tem influência de muitos outros fatores, né, dentro disso, dentro de toda essa fragilização da saúde mental, fatores socioeconômicos, políticos, enfim, como, por exemplo, renda das pessoas ter sido diminuída nesse contexto pandêmico, né, dificuldade de acessibilidade aos serviços em saúde mental, o isolamento social também, por si só, é um perigo à saúde mental das pessoas. Então, não só por isso, né, mas a gente vê que isso é tão importante que tem, inclusive, no nosso questionário, né, perguntas acerca de condição socioeconômica, de acesso à moradia, enfim, de acesso à infraestrutura, de vínculo, de situações comunitárias, porque, de fato, são questões muito importantes que impactam muito na vida das pessoas e na saúde e na qualidade de vida das pessoas. Então, diante disso, né, a gente vê a importância da gente reforçar a necessidade de políticas públicas nesse contexto, de políticas públicas em saúde mental, voltadas à prevenção e à psicoeducação das pessoas nesse sentido. E agora eu passo minha fala para a Laís, que vai falar um pouquinho mais sobre o público que a gente pesquisou, então, durante a extensão. Bom dia, meu nome é Laís e eu vou falar um pouco sobre o período da adolescência. Os adolescentes, foram o principal público que a gente fez a pesquisa, né? Então, só para contextualizar um pouco sobre essa fase de desenvolvimento. Então, é uma fase de desenvolvimento, né, que acontece entre a infância e a vida adulta. Ela é marcada, né, por grandes mudanças físicas e psicológicas, além de acontecer uma intensificação do processo de individuação, em que o adolescente vai buscar ativamente por uma construção da identidade pessoal. Essa busca leva o adolescente a se afastar da família e a buscar procurar, né, enfim, referências entre os seus pares, né, outros adolescentes. É o que torna as relações sociais muito importantes para os adolescentes nesse período. O grupo de pares, então, acaba se tornando uma fonte de apoio emocional, de afeto, de acolhimento, compreensão, também de orientação moral e um lugar para experimentação. E os laços de amizade criados através dessas relações sociais podem tornar os adolescentes mais capazes de explorar seus pensamentos e sentimentos, o que ajuda eles na construção da identidade pessoal e também invalidar sua autoestima. Além disso, eles passam a considerar mais facilmente o ponto de vista de outras pessoas, o desenvolvimento acadêmico pode melhorar, e eles também se tornam mais sociáveis, além de estabelecer vínculos mais fortes com os familiares e responsáveis, né? Assim, o isolamento social pode ter causado prejuízos à saúde mental desses adolescentes, já que eles não puderam socializar mais com tanta frequência quanto antes, né? E agora eu passo a palavra para a Marta. Pode-se observar alguns impactos da pandemia na saúde mental, porque nesse processo ocorreu uma intensificação das emoções na população e o causou estresse diante a toda a situação. E quando causa estresse, o organismo ele precisa se adaptar àquele novo meio. Só que quando ele não consegue acompanhar as mudanças, pode gerar quadros patológicos, como depressão, burnout, ansiedade, crise de pânico, fobia, transtorno de estresse pós-traumático e desenvolver alguns mecanismos de defesa frente a essa situação. Agora eu vou passar a palavra para a Nicole, que ela vai falar um pouquinho sobre esses quadros que podem ser desenvolvidos. Vou falar um pouquinho sobre as consequências que podem chegar nesses quadros. E como vocês podem ver, o estresse é o centro que pode levar a cada uma dessas patologias dentro da pandemia. No burnout é de caráter depressivo e ele se caracteriza por esgotamento físico e mental intenso e é causado por longas e extensas jornadas de trabalho, geralmente, e afeta diretamente o dia a dia do sujeito, tornando difícil cumprir qualquer tarefa. A depressão é perda de interesse, ânimo, tristeza profunda persistente, é um transtorno crônico e prejudica o
o sujeito diretamente também, impossibilitando que siga a rotina. O TEPT é o transtorno de estresse pós-traumático, e a resposta do corpo a um evento traumático, perturbando a mente do sujeito e tornando suscetível a outros gatilhos. Ansiedade é um estado desagradável de agitação, preocupação, tensão e antecipação do desconhecido ou perigo, e ela tira a qualidade de vida do sujeito e pode acarretar para um transtorno de ansiedade. As fobias resultam da aversão ou medo psiconeurótico a objetos ou situações particulares. Elas surgem de um medo que se intensifica para algo patológico. E as crises de pânico são caracterizadas por um surto de medo intenso e desconforto que chegam no auge em poucos minutos. As crises podem ocorrer por fatores externos e estamos sujeitos a eles, podendo se originar de um estado calmo ou ansioso. E por último, os mecanismos de defesa, que são suportes que a mente cria a fim de se proteger de alguma ameaça externa ou interna. Aparecem frente à ansiedade e o medo. Agora eu passo a palavra para a Ana. Então, eu vou estar falando um pouquinho sobre os sentimentos gerados nas pessoas durante esse período da pandemia, para a gente conseguir também ver, não só através da nossa pesquisa, mas em outros lugares do Brasil também, quais foram as principais demandas e o que surgiu para a gente entender quais são as intervenções que são mais necessárias no momento, o que foi mais sentido durante e o que permaneceu após a pandemia em relação às sensações e sentimentos das pessoas. Então, durante o primeiro ano da pandemia, eu achei uma pesquisa que foi realizada pela Universidade Estadual de Campinas, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. Foi um estudo realizado com 44.062 adultos, e o que eles perceberam foi que 40% das pessoas sofreram com o sentimento de depressão e solidão. 50% das pessoas tiveram sensações de ansiedade e nervosismo durante esse período, e os problemas relacionados ao sono também aumentaram em 40% das pessoas. 50% dos participantes da pesquisa já sofriam com ansiedade, com problemas do sono, e isso foi agravado durante a pandemia. Os sentimentos de tristeza e depressão foram maiores em adultos jovens, mulheres e em pessoas que já tinham um diagnóstico prévio de depressão. As pessoas idosas foram afetadas principalmente com a sensação de solidão devido ao isolamento. Em relação aos dados que a gente conseguiu coletar, em relação aos sentimentos, a gente conseguiu perceber que o número de pessoas que começou a sentir medo, inquietação, tédio, solidão, tristeza e alterações no padrão do sono e nos hábitos alimentares dobraram durante a pandemia. Então, antes estavam num certo nível, durante a pandemia, o dobro de pessoas sentiram esses sintomas e depois diminuiu um pouco, após o período de isolamento, esses sentimentos, mas ainda se mantiveram mais altos do que antes da pandemia. Para finalizar, e daí um pouco das nossas referências, do que usamos para construir aqui. E seria isso. Muito obrigada.